Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje a gente vai falar da emissão do HGLG, um fundo de logística que foi muito pedido pelo pessoal aqui do canal. Então vamos lá? Então vamos ver qual é a situação atual dele. O valor de mercado da cota fechou na sexta-feira a R$ 179,50. O valor patrimonial está em R$ 135,43. O preço sobre o valor patrimonial está com ágio de 32,5%. O rendimento por cota foi de 0,78 centavos e o resultado por cota de 0,82 centavos. Muita gente vê esse resultado acima do rendimento e fala: então o fundo vai distribuir mais, e acaba entrando no fundo achando que vai receber essa diferençazinha no futuro. Não é verdade. A Lei 8668 de 93, ela diz que o fundo tem que distribuir 95% do lucro semestralmente. E no caso, o fundo está distribuindo 95,4%. Então, inclusive, está acima do valor legal. O fundo tem quase 194 mil cotistas, o valor de mercado dele está em 2,3 bilhões, a BL total dele é de quase 158 mil metros quadrados, a vacância física está em 10,8% e a vacância financeira em 13,5%. É uma vacância ainda alta. A gente vai ver o porquê. Aqui em rendimentos e resultados, vamos ver se o fundo está tendo problema no recebimento dos aluguéis. E na realidade, não. O fundo recebeu 99% dos aluguéis e apenas um locatário do condomínio SJC ele foi acionado para pagar o aluguel e também se entrou uma ação de despejo contra esse inquilino. Aqui no gráfico de evolução dos recebimentos, a gente verifica o tamanho da crise por que passa o país. Até fevereiro estava tudo bem, 100% dos contratos eram respeitados. A partir de março, 34% dos inquilinos pediu diferimento. Em abril, 4% já tinha sido concluído, e mesmo assim aumentou a proporção de inquilinos que pediam diferimento, passando a 69% do total. Em março, 56% já tinha terminado a negociação conseguindo diferimento. 16% ainda pleiteava esse diferimento e só 27% não tinha pedido nada. Em junho, último mês que a gente tem um relatório, 61% dos contratos tinham recebido diferimento. 11% ainda pleiteia essa diferenciação. Então a gente verifica que a situação não é tranquila e tem dado muito trabalho ao gestor. Outra notícia importante é que o FedEx saiu definitivamente do galpão de Guarulhos. Com isso, ele vai ter que pagar R$ 500 mil de compensação, mais 67 mil que são pelos 4 dias restantes. Se a gente olhar o gráfico de diferimentos, a gente vai verificar o quanto isso impactou na receita do fundo. A partir de março, o fundo passou a receber apenas 84% do pactuado, caindo para 72% em abril e maio. Agora, em junho, a gente vai ter uma volta quase que à normalidade, onde o fundo vai receber 94% do contratado. Esse perfil, um pouquinho abaixo de 100%, vai continuar até setembro deste ano, e a partir de outubro, o fundo vai passar a receber mais do que o contratado quando os diferimentos vão passar a ser pagos. Isso vai durar ainda muito tempo. A gente verifica que até julho do ano que vem, o fundo ainda estará recebendo acima de 100% do contratado. Eu trouxe aqui a receita de locação para vocês verificarem qual é a receita potencial do fundo e o quanto que ele está recebendo efetivamente e o que está impactando nessa receita. Então o fundo teria uma receita potencial de 9.733.000, mas no entanto ele recebeu 4.132.000. O que levou essa redução? Em primeiro lugar, está o adiantamentos, atrasos, multas e juros, que tirou 3 milhões dessa receita. Mas eu queria destacar outros dois pontos que vão ser resolvidos no curto prazo. Um deles, que a gente já falou, é o diferimento. O fundo deixou de receber R$ 1.684.000. E o outro ponto é a vacância.
que somou mais R$ 807 mil. Se você juntar os dois, dá quase 20% a menos de recebimento do fundo neste mês. Isso sendo resolvido, vai impactar bastante o recebimento do fundo. Quem me acompanha sabe que eu sempre destaco a concentração por locatário. Aqui, num fundo grande, né, logístico, a gente tem a Volkswagen sozinha, gerando uma receita para o fundo de 33,2%. Se a gente pegar a Volkswagen e as lojas americanas, que é o segundo maior inquilino, os dois sozinhos já somam 50% da receita do fundo. E as lojas americanas, devido ao fechamento de algumas de suas lojas, enfrentam alguns problemas. Se a gente somar ainda com a Kremer, a gente vai ter mais de 60% dos recebimentos do fundo atrelados a apenas 3 inquilinos. Eu trouxe aqui o balanço do último relatório gerencial, divulgado em junho, referente ao mês de maio. O valor de carteira de imóveis é de 1.149 milhões. Repare que em FIIs eles têm 243 milhões. Esse dinheiro, a qualquer momento, pode ser convertido, vendido para se comprar um novo galpão. Outra questão, ele tem em caixa 188 milhões, dando um patrimônio líquido de 1.609 milhões. Mas eu queria destacar um ponto que muitas vezes passa despercebido para o investidor, que são as obrigações. Então, até maio, o fundo tinha dinheiro em caixa e não tinha feito nenhuma obrigação, ou seja, não tem nenhum valor de imóvel ainda a pagar. Com isso, a nova emissão vai totalmente para quitar novos empreendimentos e gerar mais valor para o fundo. Olhando agora em gráfico de barra, para ficar mais claro, a gente tem aqui os imóveis, no gráfico azul escuro aqui no canto esquerdo, de 1.149 milhões. A gente tem em FI 243 milhões, volto a ressaltar, esse dinheiro pode ser usado para comprar um novo galpão. A gente não tem na parte de obrigações nenhum valor, e a gente tem em caixa 188 milhões. Um pequeno passivo de 28 milhões, que são os valores a distribuir taxa de administração, e o patrimônio líquido final é de 1.609 milhões. Após o relatório gerencial, o fundo lançou algumas notas de fato relevante, falando da aquisição de 2 galpões. O primeiro dele é o galpão logístico multiusuário com a BL de 121 mil metros quadrados na região sudeste. E o preço é de 245 milhões, um cap rate de 8,8% ao ano. E o dinheiro da sexta emissão vai ser usado principalmente para pagar esse galpão. Ainda tem a conclusão do galpão de Extrema, em Minas Gerais, que tem um cap rate ainda um pouquinho maior, de 9,1%, e ele está totalmente locado. Extrema é uma região importante, o governo de Minas dá isenções fiscais para quem montar galpão logístico lá, e além disso ele está equidistante de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, atendendo as 3 maiores cidades do país. Então, observando as receitas atuais e as despesas, no futuro a gente espera que o valor pago por cota aumente ou diminua. Então, na minha visão, eles aumentarão. O que vai aumentar em relação à receita recebida agora em junho? Primeiro, no longo prazo, a gente vai ter o fim do diferimento, e a gente está recebendo menos que 100% hoje. A gente também deve ter a diminuição da vacância, principalmente com a saída da FedEx lá de Guarulhos. O galpão está sendo reformado, assim que ele estiver reformado vai ser locado, inclusive com um cap rate maior. Além disso, a gente deve ter o fim das obras de engenharia. Atualmente tem 4 obras importantes impactando um custo adicional. Elas são no condomínio SJC, no centro logístico Cumbica, na Volkswagen de Vinhedo e nas lojas americanas de Uberlândia. Outro ganho é essa incorporação desses 2 galpões com essa taxa de retorno acima da média atual do fundo, né? Um com 8,8% ao ano e outro 9,1%. Por outro lado, o que vai fazer diminuir um pouco a receita? Essa entrada não recorrente que a FedEx teve que pagar por sair do galpão de Guarulhos de R$ 567 mil. A gente vai ter um aumento do número de cotistas, que pode impactar nas receitas, principalmente no início, que o dinheiro vai entrar e não vai estar alocado, mas como a gente viu no último relatório gerencial, o fundo não tinha obrigações, ou seja, esse dinheiro novo vai gerar
um retorno após a aquisição dos galpões novos. E a gente vai ter um custo periódico e constante de desenvolvimento, que é o que eu vou falar no próximo tópico. O fundo vai passar a fazer desenvolvimento. O fundo vai passar por uma mudança de estratégia, né? Ele já falou que vai passar a fazer desenvolvimento. O desenvolvimento implica em riscos. Se o fundo for passar a gastar acima de 50% do patrimônio líquido dele de desenvolvimento, na minha opinião, não valeria a pena investir nesse fundo. É melhor você investir diretamente numa empresa de construção civil listada na bolsa, porque o custo-benefício é melhor. Não creio que seja essa a visão do HGLG. Acredito que ele vai investir em torno de 10 a 15% do patrimônio líquido dele em desenvolvimento. E aí, na minha avaliação, isso valeria a pena. Por quê? Quando você investe para desenvolver um galpão, você tem um custo total dele em torno de 30% menor. Então, em vez de você ganhar na faixa de 7 a 9% ao ano, você vai passar a ter uma taxa de 12%, graças a essa diminuição de custo. Então, um fundo que tem 2 bilhões de patrimônio, investir 200 milhões para fazer um novo galpão e conseguir uma taxa melhor, é, na minha opinião, um bom investimento. Tem um pequeno percentual de risco adicionado ao fundo e o retorno compensa esse risco. Com o tempo, o fundo crescendo mais ainda vai poder aumentar essa troca e vai passar a ter galpões com uma taxa de retorno maior no seu portfólio. E quais são as diretrizes do fundo HGLG para essa exposição e desenvolvimento? Ele vai buscar regiões com boa infraestrutura, com vias de acesso já implementadas, que sejam próximas aos grandes centros, e ele vai buscar um parceiro já com experiência no setor e na região. E o fundo destaca que ele já está em tratativas avançadas em algumas operações com essas características. Então, muito em breve, a gente vai ter novidade. Então, antes de você investir no HGLG, pense nessa mudança de estratégia dele. Na minha opinião, como eu disse, se o patrimônio líquido afetado pelo desenvolvimento não ultrapassar 15%, vai valer bastante a pena. E por hoje, a gente fica por aqui. Aquele abraço.